Perdão que vocês vão ficar escutando cachorrinhos, né? Você sabe que eu tenho cachorrinho, então vai ter um fundo de som aí de uns latidinhos. Mas, enfim, a gente está continuando falando sobre Davi, né? Porque a gente está em 2 Samuel. E 2 Samuel pode ser dividido, né, em 3 partes, né? Tem a primeira parte, que é do capítulo 1 ao 10, que é a elevação de Davi, né, que é a parte que ele, né, se torna rei. Uma segunda parte, que é do capítulo 11 ao capítulo 20, que fala sobre a queda de Davi. E quando a gente fala queda, é um termo que significa cair em pecado, né? Então, essa queda de Davi, o significado é cair em pecado, né? E o terceiro, os últimos anos de Davi, que vai do capítulo 21 ao capítulo 24, que é o último capítulo de 2 Samuel. Mas, então, indo para essa primeira parte, né, a elevação de Davi, né, que é do capítulo 1 ao capítulo 10. Dentro dessa primeira parte, a gente consegue dividir esses primeiros 10 capítulos em 5 pontos, né? O primeiro ponto que fala é a morte de Saul, né, que já está no capítulo 1 já. O segundo ponto é que Davi chega a ser rei sobre todo Israel, que aí vai do capítulo 2 ao capítulo 5. Na terceira parte, quando fala da arca, né, que é trazida para Jerusalém, que isso é no capítulo 6. A quarta parte é o pacto de Davi, que é no capítulo 7, que é o pacto que é feito com Deus, né? Que a gente vai dar uma olhadinha. E a quinta parte, as conquistas de Davi, que vão do capítulo 8 ao capítulo 10. Então, vendo essa parte aqui, que são os primeiros 10 capítulos, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Tá, aqui, peraí. 2 Samuel 7. Eu vou pedir, eu não sei se eu faço um share screen da Bíblia, que eu queria pedir para alguém ler para mim, ou quem tem algum acesso à Bíblia. Deixa eu só ver aqui. Porque eu vou querer... Que é do capítulo, o capítulo 7, de 8 a 17. Vocês preferem que eu faça um share da Bíblia aqui, do 2 Samuel 7, ou vocês estão com a Bíblia aí aberta? O que vocês preferem? Eu estou com a Bíblia aberta. Ah, presbítera, a senhora então poderia ler então para a gente? 2 Samuel 7, o versículo 8 ao versículo 17, que Sim. fala sobre o pacto para a gente. Obrigada. Amém. Então, vamos lá. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada detrás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Alimentei os teus inimigos eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei
houvesse juiz sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Porém, o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe darei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem e com açoites de filhos de homem. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Amém? Amém. Obrigada, presbítera. Então, aqui é a palavra do Senhor, né, diretamente dita, né, pelo profeta Natã a Davi, né, e que mostra o pacto, né, do Senhor com Davi, né. Vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, não aparece aqui. Mas é nesse momento que, na Bíblia, né, que fala desse pacto que o Senhor fez com Davi, e através desse momento que a gente vê que Jesus ele vem, né? Por isso que no Novo Testamento, né, a gente vê, né, o cego Bartimeu, né, que fala, né, filho de Davi, né, que reconhece Jesus, né, como, né, filho de Davi, porque ele é um descendente do rei Davi, né? Jesus ele é um descendente direto do rei Davi. Então, esse é o momento que Deus faz um pacto, e existe esse pacto assim, do Senhor. Do mesmo jeito que assim, Saul teve a oportunidade, né, de ser rei, mas ele perdeu a oportunidade geracional, né? Os filhos deles não iria mais ser rei. Em compensação, Davi, né, pelo pacto que fez, a geração, né, de Davi, sim, virou rei, né? Que aí nessa parte está falando principalmente de Salomão, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aí, voltando aqui para o PDF oficial, né, da nossa aula, que eu coloquei aqui no WhatsApp, a gente vê aqui que em 2 Samuel fala sobre essas três unções de Davi, né? A primeira é o reconhecimento por Deus, né, ungido por Samuel diante da sua família, né? E o que a gente sabe também que no máximo, nesse período aqui, você lembra que eu tinha comentado com vocês, de 2 semanas atrás, que quando Samuel foi na casa de Jessé, que é o pai de Davi, né? Davi não estava nem no jantar lá, não estava nem para receber o profeta. Ele estava lá na malhada, né? Estava lá cuidando das ovelhas, porque ele era o menor, né? Ele era o mais novo. E assim, historicamente, assim, tem no máximo 16 anos, né? Que Davi não era já um rapaz feito, não, era no máximo 16 anos, ele era novinho ainda, né? Então, quando o profeta chega e unge a Davi, ele ainda é pequeno, então existe esse primeiro momento. Que ainda em 1 Samuel 16, né? Por isso que a gente tinha comentado desse episódio há 2 semanas atrás.
Mas também tem o segundo momento, que é o reconhecimento por Judá, ungido por seus representantes em Hebrom. Isso está em 2 Samuel, capítulo 2, e o reconhecimento em Israel, ungido pelos anciões da tribo de Hebrom. Significa que aí ele é reconhecido por todo Israel, aí ele realmente vira o rei, né, reconhecido por todos, né, que aparece em 2 Samuel 5. Né, e aqui o versículo, né, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Deixa eu pular aqui. E aqui que fala, né, aqui fala exatamente a passagem que a presbítera leu, né, que é 2 Samuel 7, 8 a 17, e aqui fala que a parte assim, importante, né? Você vê aqui o que o Senhor fala, né? Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo. Por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Isso é mais uma prova, né, que o Senhor, ele que prepara as pessoas, né? Ele pegou o mais novinho, ele pegou, entendeu? Que estava lá na malhada, que estava lá com as ovelhas, estava escondidinho, né? E o Senhor viu e pegou ele, falou, não, esse vai ser o meu príncipe, né? E a gente sabe que em 1 Samuel mostra as habilidades físicas dos irmãos mais velhos de Davi, né? Então eles tinham irmãos que já eram grandes guerreiros, né? Que já tinham toda aquela presença, né? Ainda mais naquele tempo, a força física, ter um homem grande, guerreiro, isso era, né? Como se fosse muito dinheiro no banco, né? Como não tinha banco naquela época, a força física era o que dava esse assim, adianto assim na vida, né? A pessoa ter esse poder, né? E, no entanto, não foram eles, né, os grandes, os que já eram guerreiros, não foram eles que foram escolhidos, foi aquele pequenininho que estava lá, que falou, olha, você é tão pequenininho e que não pode fazer nada, você não vai nem para a guerra, não vai fazer nada, você vai ficar tomando conta das ovelhinhas aí, que é a coisa mais simples, fica aí. E foi nesse lugar que o Senhor escolheu a Davi. Então, isso mostra, né, que apesar de tudo isso, né, e a gente fala, nossa, o que o Davi ganhou? Davi lutou contra Golias, porque o Senhor estava com ele, né? O Senhor, ele não pega as pessoas que já estão prontas, ele que prepara, né? Então, isso é muito interessante, porque uma coisa que a gente precisa saber, o Senhor não muda, né? Então, as coisas que a gente vê o Senhor fazendo, entendeu? Seja na vida de Davi, seja na vida do profeta Samuel, o Senhor faz ainda, né, na nossa vida. Isso é uma realidade de agora. Não é, o Senhor tinha uma predileção por personagens bíblicos e hoje ele não, não quer nem saber. Não, pelo contrário, né? Tudo isso que a gente vê na Bíblia, a gente vê em um tempo onde não existia a aliança da vida eterna. Eles não tinham ainda o Espírito Santo vivendo dentro deles, né? O Espírito Santo, como Deus, né, sempre existiu, né, e tinha visitação, né, mas agora, né, a gente sabe que o Espírito Santo está aqui, né, está conosco, né, então é uma coisa assim, tudo que a gente vê, todas essas alianças, todas essas promessas, assim, tão maravilhosas que a gente lê, pode acontecer conosco, né, não é que pode acontecer,
a gente pode aceitar, porque a aliança Deus já fez, né? A maior aliança, que é nos chamar de filhos, né? Ele já disponibilizou através da cruz de Cristo. Então, basta a gente aceitar e aí a gente recebe, né? Tudo isso, né? Que o Senhor ofereceu a Davi, ele oferece para nós, né? Que a nossa descendência, né, esteja assim nesse, até você fala assim, mas quer dizer que é reinado? Sim, né, nós somos sacerdotes, nós somos reis, nós somos, fazemos parte, né, da família, né, do Senhor, né? Então, sim, nós vamos também temos esse reinado, né, espiritual, né, quando a gente aceita a palavra do Senhor, aceita a aliança, né? Porque a aliança é dada pelo Senhor, né? Basta a gente aceitar ela, né? E participar disso. Então, tem essa primeira parte, né? Que é a elevação de Davi, e depois vem a segunda parte. Aí a segunda parte, que é essa parte do meio, que é a parte um pouquinho mais complicada, que é a queda de Davi, né? Que aí isso é visto nos capítulos, do capítulo 11 ao capítulo 20, né? E aí a primeira parte, o grande pecado de Davi, que é dito no capítulo 11 e 12, e depois vem a rebelião de Absalão, capítulos 13 a 20, né? Aí você fala assim, né? Se a pessoa pode pensar, mas essa segunda parte, você não está falando que é a queda de Davi, né? Do capítulo 11 ao 20, mas por que entra a rebelião de Absalão do capítulo 13 ao capítulo 20 como fazendo parte da queda de Davi? Porque Absalão, que é filho, né, do rei Davi, é um dos filhos do rei Davi, essa rebelião foi uma consequência do pecado de Davi. Assim, deixa eu explicar assim, em relação à consequência. Quando Davi peca, né, e ele cai em pecado, ele abre uma brecha, né, para o inimigo, né? Que é isso que acontece. Do mesmo jeito que, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, né? Você bebe, a pessoa tem um problema com o alcoolismo, mesmo quando ela, né, chega e fala, não, eu preciso de ajuda, procura um médico, procura amigos, procura acompanhamento, consegue se livrar desse problema e consegue não beber mais e se controlar. Por mais que a pessoa, né, consiga se restaurar na vida, ela tem chance de passar esse problema para o filho, né? Porque é hereditário, né? A medicina já comprovou isso. Mas isso não significa que a criança automaticamente vai virar alcoólatra, mas tem grande chance de, caso a pessoa comece a beber, ela se torna alcoólatra porque o pai é alcoólatra, é como se fosse assim, uma herança, né? Isso acontece também com o pecado, né? Quando Davi cai em pecado, por mais que ele tenha se arrependido, tenha se restaurado, tenha se consertado diante do Senhor, ele abre uma brecha hereditária para que os filhos, entendeu? Caiam também em pecado, né? Isso não quer dizer que seja uma coisa assim determinante, né? Não é uma coisa, é exatamente como acontece com um exemplo, né, de alcoolismo, né, hereditário, não é uma determinação, mas a pessoa que é filho de um alcoólatra tem mais predisposição. Então, no caso, no filho de Davi, no caso Absalão, ele tinha essa predisposição de cair em um grande pecado por causa da brecha do pai, né? Então, por isso que eu estou falando da rebelião de Absalão e está dentro do mesmo da mesma porção, né, que fala sobre a queda de Davi, né? Agora deixa eu ver aqui se no nosso no nosso PDF, né, está falando aqui coisas muito interessantes que fala sobre Davi antes de pecar e depois de pecar. Mas como esse PDF já está no WhatsApp e eu
eu aconselho a vocês lerem depois, com calma. Eu queria pular essa parte e falar de uma outra parte que eu acho interessante, que são algumas lições que a gente pode aprender com o pecado de Davi, né? Com a queda que aconteceu, né? Com Davi, quando ele pecou com Batseba, quando ele não somente o pecado do adultério, teve o pecado da mentira, o pecado que ele tentou matar, né? E foi o agente, né? Para causar a morte, né? Do esposo, né? De Urias, né? Então, 5 coisas, né? Que a gente aprende nesse momento por causa do pecado de Davi. Número 1, por mais forte e espiritual que a pessoa seja, se desviar os olhos de Deus, estará sujeita a cair. Davi, ele era, né, nós já desde 1 Samuel, um homem que o Senhor escolheu, um homem ungido, ele já, tipo assim, fez tudo, a gente viu em 1 Samuel, tantas coisas que ele agiu de forma correta, né? Um homem que ele recebeu tudo, né? Tudo, sendo que no momento que era um período que os reis iam para a guerra, ele deixou de ir para a guerra. Então, um homem que sempre seguiu, tinha um coração puro, um coração correto, assim, os olhos direto no Senhor, né? Nesse período ele já era autor de vários salmos, ele já era levita, no sentido de ele já tocava para o Senhor, já salmodiava ao Senhor, já era rei, toda a intimidade, né? Depois de todo o pacto que a gente acabou de ler, né? Que o Senhor fez com ele, né? Mesmo assim, ele teve um momento que ele parou de olhar para o Senhor, ele parou de fazer a coisa correta. E aí, isso é uma coisa que a gente precisa aprender, não importa quantos anos você tem, né, com o Senhor, né? Quando a gente para de olhar, desvia os olhos do Senhor, a gente está sujeito a cair. Número 2, né? O relato em termos claros do pecado do maior herói de Israel, sem procurar desculpá-lo, é uma prova forte da origem divina da Bíblia. O mais natural teria sido encobrir esse acontecimento desagradável. Mas no capítulo 12, no versículo 12, a gente vê que ele abre o coração, né? Então a gente sabe, né, que não existe. A gente vê que até a pessoa mais não correta, né? Mas assim, o rei Davi, que a gente fala tanto, até hoje fala do rei Davi, né? A gente vê caindo em pecado, né? Então a gente vê que realmente assim, só o Senhor mesmo, né? Só o Senhor para estar, né, conosco, né? Só o Espírito Santo, né, para agir no coração, né, das pessoas, né? E para mostrar, né, esse arrependimento, para mostrar e compungir, né, o Davi a declarar a sua fraqueza, o que aconteceu com ele, né? Então, isso é muito interessante. A terceira parte é: a graça de Deus pode perdoar o mais vil pecado se houver verdadeiramente arrependimento. A gente está falando aqui de homicídio. Não é, a gente fala muito de Batseba, então as pessoas ficam com o pensamento em relação a traição, né? Mas é muito mais do que isso. É um homicídio. Ele foi a pessoa que foi o responsável pela morte, né, do marido, né, de Batseba. Isso é muito grave, gente. Não é uma coisa assim, é muito grave, né? E Deus perdoou. Deus perdoou. Então, a gente pode ter, assim, não importa o pecado que a gente tenha cometido,
ou está no meio do pecado, porque naquele momento ele estava no meio lá do pecado, né? Então, por mais que você esteja em pecado ou tenha já pecado, a gente pode abrir o coração para o Senhor, né? Que ele pode perdoar, Deus sempre perdoa, portanto, que tenha verdadeiro arrependimento, que é essa a diferença entre Saul e Davi, né? Quando a gente vê os pecados de Saul, em comparação com o de Davi, a gente fala, não, mas Saul nem o pecado não foi nem tão grande quanto o de Davi, né? Aos nossos olhos, né? Se a gente coloca um juiz agora, um advogado, para verificar na sociedade qual teria sido o crime maior, a princípio dá a impressão que o crime maior foi de Davi, mas o de Saul não teve arrependimento e Davi teve arrependimento, né? Então isso é muito importante a gente saber. A quarta parte que a gente pode aprender é o que o homem semeia, isso está na Bíblia, tá? O que o homem semear, isso também colherá, né? A criança nascida da união pecaminosa de Davi morreu. Seus 2 filhos seguiram-lhe no adultério e um cometeu o crime de assassinato, que é o Absalão, né? Então, é aquilo que eu tinha comentado com vocês em relação à hereditariedade, né? Não quer dizer que, tipo, os filhos que cometeram adultério ou o filho que cometeu o assassinato, que ele não tem culpa. Não é isso. É o mesmo entendimento, como eu falei, da hereditariedade do alcoolismo, né? O fato dos pais de uma determinada pessoa ter sido alcoólatra não quer dizer que aquela pessoa foi levada a pegar a bebida e beber, não. Mas o problema é, no momento que pegou a bebida e bebeu, a pessoa tem mais predisposição a cair, né, nesse vício, né? Então, com o pecado também, né? Eles não seguiram ao Senhor, então mais chance deles caírem em adultério, caírem em assassinato, em coisas por causa dessa hereditariedade, né, do pecado de Davi, né? E um quinto ponto que ajuda, que pode nos levar para nos ensinar durante esse período aí, Deus não tolerará o pecado, nem por um momento, mesmo dos seus filhos mais amados, né? Você vê Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, ele não tolera o pecado, né? Ele não passa a mão em cima da cabeça de Davi e fala, não, tudo bem, ele era rei, não estava tudo bem, ele foi confrontado, pelo Senhor, ele teve as consequências, né? Então, do mesmo jeito que o Senhor é misericordioso, a misericórdia do Senhor não quer dizer que a gente não precisa tratar, né? Que a gente não precisa fazer nada, fingir que não aconteceu, fingir que está tudo bem. Não. A gente tem que tratar, a gente tem que ver os erros, né? Entender, né? E saber que o Senhor perdoa. Por isso que a gente precisa entender muito do amor do Senhor. Por que aí fala, crente só fala do amor do Senhor? Por quê? Porque a gente entendendo o amor do Senhor tira o medo, tira o medo de nos aproximarmos do Senhor, para pedir ajuda, né? Porque sem o Senhor a gente não consegue viver, né? A gente não consegue nem essa santidade, a gente cai em pecado, né? A primeira parte, né, que eu falei é justamente isso, né? Por mais forte espiritual, quando a gente para de olhar diretamente para o Senhor, grande chance de a gente cair em pecado, porque o fato de a gente cair ou não em pecado não quer dizer em relação à espiritualidade da pessoa, no sentido de, eu já virei bispo, então não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia, porque eu já li 100 milhões de vezes a Bíblia, sei de cor e salteado. Não. Isso não quer dizer nada. O relacionamento é que nem a alimentação. Não importa quantos rodízios você já teve durante a vida, se você para de comer um dia, você vai
ter consequências disso, né? Então, o relacionamento com o Senhor também é assim, não é uma coisa que, eu sempre tive um relacionamento maravilhoso, eu já, né, tenho todos os dons. Se a gente para de olhar para o Senhor, grande chance que nós temos de cair. Mas caso a gente caia, a gente tem que saber que o amor do Senhor nos restaura quando a gente verdadeiramente se arrepende. Então, essa é a segunda parte. E a terceira parte, que são os últimos anos de Davi, que aí é do capítulo 21 ao capítulo 24, que é rapidinho, né? 3 capítulos. E dentro dessa sessão, a gente pode dividir em outras 4 partes, né? Primeiro, os 3 anos de fome, que aparece no capítulo 21. O segundo é o Cântico de Davi, no capítulo 22. A terceira, as últimas palavras de Davi, do capítulo 23. E quarta é o pecado de Davi por contar o povo, capítulo 24. E eu acho muito interessante essa parte do pecado de Davi, de contar o povo, que é o capítulo 24. Por quê? A gente acabou de falar sobre o pecado de Davi do adultério, né? E era um pecado que ele pecou como homem, né? Ele né, pecou como homem, que participou desse adultério e participou também do homicídio. Mas o pecado de Davi, no capítulo 24, ele peca como líder, né? Ele conta o povo, né? Não porque ele é um homem, né? Para satisfazer ele como homem, era para satisfazer ele como líder, né? Como, quantas pessoas existem? Quantas pessoas eu sou rei de quantas pessoas, né? Que tem no meu reinado, né? Então foi um outro tipo de pecado. E como teve esse outro tipo de pecado, teve um outro tipo de consequência, que como eu falei, o Senhor ele perdoa, mas existe uma consequência, né? E o Senhor fala para Davi, né? Porque o que é maravilhoso de Davi é que ele se arrepende e o Senhor dá essa possibilidade, né, de se arrepender, mas o Senhor fala, né, existe essa consequência. Deixa eu ver aqui, que eu queria, essa é outra parte que eu acho interessante a gente ir para a Bíblia e ler essa parte. Aqui. Tem alguém aí que esteja com o acesso da Bíblia, que consegue ver 2 Samuel, capítulo 24? Eu posso também ler aqui. Bom, eu vou ler aqui então, gente. 2 Samuel, capítulo 24, eu vou começar a ler do versículo 10, tá? E pesou o coração de Davi, pois depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, que esse é o momento que ele se arrepende, né? Porque Davi resolveu contar, né? Fazer o censo, né? Do povo sem que Deus tivesse pedido, que não quer dizer que quem faz o censo, né? A gente tem o censo, né? Até aqui nos Estados Unidos, no Brasil, a gente tem o censo. Mas, assim, no caso dele, e Deus tem um momento na Bíblia que Deus pede para um rei para contar, mas esse momento Deus não tinha pedido, então é por isso, né? Não quer dizer que contar o povo seja uma coisa ruim automaticamente, não. É a motivação, e no caso de Davi, Deus não tinha pedido isso para ele. E aqui fala, né? E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai. Deixa eu só botar aqui um detalhe, porque
tem essa palavra vidente de Davi. Esse vidente, ele, naquela época, né, é como profeta, né, uma pessoa que tem o entendimento do futuro através do Senhor. Não é o mesmo entendimento da palavra vidente atualmente, né? Que atualmente, em geral, quando você fala tal e tal pessoa é vidente, em geral não vem do Senhor, né? Vem como a gente tinha falado há 2 semanas atrás, é de uma espiritualidade que não é aprovada pelo Senhor, né? Então, é só esse detalhezinho, porque às vezes a gente escuta uma palavra que está na Bíblia e acha que tem a mesma entendimento na atualidade, né? E não tem, né? O vidente daquela época não quer dizer o mesmo dessas videntes que a gente vê às vezes na esquina do Brasil, né? Tem essas propaganda, né? Que você dá o dinheiro, faz isso, faz aquilo, isso não vem do Senhor. Mas nesse caso aqui, é um vidente no sentido de profeta, no sentido de que ele tinha uma visão espiritual dada pelo Senhor. Mas então vamos voltar aqui, dizendo, versículo 12: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhes: Queres que 7 anos de fome te venham à terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. Disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Aruma, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Então, a gente vê, né, que é interessante. Davi aqui, ele teve um pecado como líder. E vocês viram que o retorno foi em cima do povo. Não foi na vida pessoal de Davi, né? As 3 opções foram em cima do povo, né? Uma coisa que é interessante que Davi fala: não quero lutar contra os inimigos, eu não quero que tenha fome, eu prefiro que venha direto do Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, né? Então, Davi, mesmo no erro, né, mesmo sabendo que ia ter a consequência, ele confiava na misericórdia do Senhor. Mas eu acho também interessante a gente entender que aqui é uma prova que a gente vê aqui, né? Quem foi que mandou a peste? Né? Foi Deus, né? Deus está falando aqui. Deus falou: olha, vai ser consequência, né? O que você quer que eu faça? Quando Davi fala: eu quero cair nas mãos do Senhor, e essa peste que foi,
veio das mãos do Senhor, entendeu? É porque Davi também sabe, né, que existe sim o inimigo, né? Existe sim o diabo, mas assim, o diabo não tem poder nenhum na nossa vida, né? O Senhor é que está pleno na nossa vida, né? Então, até mesmo quando vem peste no povo, quando a gente vê tudo que você possa imaginar, Covid, tudo quanto é coisa ruim, não tem nada que tenha vindo de Satanás e o Senhor não esteja sabendo de nada. Não. Não quer dizer, não estou falando que toda peste que acontece é por causa de um determinado líder, né? Porque a gente sabe que, né, no caso do que acabou de acontecer agora do Covid, foram todos os líderes, né? Todo mundo passou por isso. Mas o que eu falo é, a gente tem que saber que o Senhor é soberano, né? Então a gente não precisa temer, né? O que a gente precisa no sentido de ter medo, o que a gente precisa temer não é a morte, é temer a Deus. Né? Por isso que a gente fala, a gente tem que temer a Deus, a gente tem que temer a Satanás, né? Até mesmo que está na palavra do Senhor, que a gente não deve fugir de Satanás, a gente tem que, né? A gente tem que fugir do pecado de Satanás, a gente tem que continuar, entendeu? E não deixar que ele passe por cima, né? Então, a gente vê que quando a gente entende as misericórdias do Senhor, quando a gente entende a soberania do Senhor, a gente sabe que até mesmo quando coisas assim enormes como peste, entendeu? Seja em determinado momento, isso foi enviado pelo Senhor. Não quer dizer que Deus estava querendo, eu vou querer, né, fazer o mal porque eu gosto disso. Não, né? Por que aconteceu isso? Foi uma consequência, porque tem que haver consequência, né? Tem que haver Você lembra quando a gente tinha lido sobre juízes, né? Que no momento que vem essa coisa ruim na sociedade, automaticamente a sociedade começa a mudar o coração e se voltar para o Senhor, né? Quantas, né? Não somente a nossa igreja, mas quantas igrejas não abriram justamente no momento de pandemia? Por quê? Porque naquele momento a gente se dá conta, né, do que realmente é importante, né, na nossa vida, né? Então, até mesmo uma coisa ruim, né, como doença, como pestes ou coisas assim, né, faz com que a sociedade acorde, né? Então, por isso que até mesmo quando a gente vê uma situação ruim na sociedade, lógico que não quer dizer que a gente tem que ficar feliz, né, com coisa ruim, lógico que não, mas nós que conhecemos a Cristo, que entendemos quem é Deus, a gente não fica desesperado, porque a gente sabe que tudo concorre para o bem, né, daqueles que amam o Senhor. A gente sabe que o Senhor já venceu, né, então tudo, até mesmo que a princípio, aos olhos carnais, aos olhos humanos, é uma situação horrível, né? A gente sabe que o Senhor é quem permitiu ou mesmo quem enviou, né? Não é que Satanás enviou e Deus permitiu. Não, né? Pelo contrário, Deus que envia o anjo que vai fazer, né? Que vai trazer essa peste, que vai fazer coisas assim, né? É o Senhor que envia, né? Porque para o Senhor, a gente tem que lembrar que a nossa vida, por mais que a gente viva até 120 anos, que é a idade limite, né? Que a Bíblia fala, né? Eu costumo falar. Se até 120 anos eu estou orando por cura. Não existe, né? A pessoa está doente, pode estar com 110, eu vou estar orando por cura. Até 120 pode. Mas, em comparação com a vida eterna, isso não é nada. Isso não é nada. 120 anos aqui não quer dizer nada em comparação com a vida eterna. Então, às vezes, a gente tem que sempre olhar que o que nos é oferecido na cruz não é uma vida, é uma vida. Lógico, quando a gente ora, Deus ele abençoa a nossa vida, isso é ótimo, mas não é essa vida que a gente tem que buscar, né? É a vida eterna, é a vida com Cristo, é depois disso tudo que a gente está vivendo. Então, nesse momento aqui, né, que fala, né, que teve esse pecado, né, que Davi como líder pecou e a sociedade, né, que estava debaixo
desse líder que, né, um homem segundo o coração de Deus, um homem, né, mas ele pecou, gente, porque não existe perfeição que não seja vindo, que não seja Cristo, né? O homem erra, né? Então, o que a sociedade sofreu, né, debaixo, né, é um sofrimento que a gente fala assim, não, mas Deus sempre está no controle, né? Deus sempre está no controle. Então, até mesmo essas falhas é muito interessante, porque não somente nos ensina a quando nós estivermos numa posição de liderança, do perigo, né, da gente pecar como líder, né, a gente também sabe da misericórdia do Senhor, né, que a gente pode ver, né, Davi escutou do Senhor diretamente. Davi já tinha pecado como homem, ele já tinha pecado, cometido, né, o pecado contra o amigo dele, né, que ele causou a morte, né, tanto pecado, e agora pecou como líder, né, trazendo mal para uma nação inteira, e ele reconheceu isso, ele falou, Senhor, o que essas ovelhas te fizeram, né, tipo, ele ficou envergonhado, ele queria que o Senhor tivesse feito somente para ele. Ele falou, Senhor, vem na minha casa, né? Seja a tua mão contra mim e a minha casa, e a casa do meu pai. Ele fala isso, né? Que ele fica com vergonha, né? Que, né, o Senhor foi contra a nação, né? E isso acontece, né? Isso não quer dizer que a gente tem que ficar olhando com um olhar julgador, né? Mas, acontece alguma coisa em determinada nação, a gente fala, foi porque o líder pecou. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe, né? Porque muitas vezes a gente faz isso só com alguns líderes, ou aqueles que a gente gosta, quando aqueles que a gente não gosta. Porque quando a gente gosta, a gente, não, tá com o Senhor. A gente tem que tomar cuidado. O que a gente precisa entender independente de quem é o líder, né, que está governando a nossa nação, é o Senhor, né? É o Senhor que está acima de tudo, né? É o Senhor que protege a gente, é o Senhor que direciona, e, acima de tudo, a nossa vida que a gente tem que olhar é a vida eterna, é a vida com Cristo, não é essa vida de agora, né? Então, eu acho muito interessante isso, entendeu? A gente entender que até as coisas piores que acontecem numa nação não que o Senhor não está no controle. Não quer dizer que se o Senhor está no controle ou não. Não, sempre Deus está no controle. Por pior que esteja, que aparentemente esteja, né, a sociedade. E quando a sociedade está num momento muito ruim, esse é o momento que nós, a igreja, podemos acordar, né, e clamar ao Senhor, porque Davi, você vê, né, Davi, apesar de tudo, ele escutava a voz do Senhor, né? Agora, Saul, ele não escutou. Se lembra que a gente tinha lido, né, que Saul foi procurar gente que falava com morto para tentar falar com um profeta que morreu, porque não conseguia mais escutar a voz do Senhor. Então, chegou a o cúmulo do absurdo, né? Uma pessoa que está tão longe do Senhor que vai e procura gente que fala com morto, né? E eu vou te falar, como eu já falei com vocês, né? Eu nasci numa família que é espírita kardecista, e eles acreditam que falam com morto. Toda a minha família, minha mãe não é mais dessa religião, mas era dessa religião. Nunca eu escutei ninguém falando que conseguiu falar com Jesus. Até nesses filmes que mostram, né, a visão deles do pós-vida, você pode ver, aparece tudo, mas não aparece Jesus. Agora, na palavra do Senhor, a gente sabe, né, que com ele, lá a gente sabe que a vida eterna é com Jesus. Não existe uma vida eterna, uma vida depois da nossa, que não tenha Jesus. Não tem como, né? Jesus está lá, está conosco, né? Jesus é real, né? Ele é de carne e osso com um buraquinho, né, na mão, né? A gente vai poder encostar, né?
Alguns podem encostar até antes de morrer, né? Que a gente tem, né, casos de pessoas que têm conseguem, né, ter esse encontro com o Senhor, né, antes mesmo, né, do encontro que todos nós podemos ter, né, com o Senhor. Então, essa é a realidade, né, que o Senhor, ele sempre está conosco, né, não existe nada que possa acontecer, não existe maior pecado que a gente possa cometer, não existe maior desastre na sociedade que possa acontecer, que a gente venha a temer que não tem a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor sempre vai estar conosco, o Senhor sempre vai estar conosco, né? E saber também que o Senhor nos escolhe, o Senhor sabe, eu não sou ninguém, ninguém me vê, eu não faço nada, eu estou aqui escondido, eu moro dentro da casa e eu não saio de casa. Não interessa aonde que a gente esteja, escondidinho, Deus, ele está vendo a gente, ele resgata a gente, ele escolhe a gente. Deus não escolheu só Davi, né? No momento, né, de Cristo na cruz, ele escolhe a todos nós, né? Essa escolha de Davi específica, na atualidade, Deus está fazendo isso conosco, né? Ele escolhe a todos nós. Não existe malhada que possa esconder a gente, não existe ovelha que possa esconder a gente. Deus está vendo e Deus escolhe a gente, né? Para sermos príncipes e princesas, né? Para sermos filhos, né, do rei, né? E ele coloca assim, ele chama não só para a gente ser rei, mas para sermos filhos, né, do rei, né? Para estarmos com ele não somente, né, nesses 120 anos que vamos viver, mas vivendo a vida eterna, né? Então isso dá uma tranquilidade muito grande, né? Que a gente sabe que a gente não precisa ficar com medo, a gente não precisa ficar com medo do tempo, da sociedade. Nossa, como tá? O mundo está indo de mal a pior. Sim, porque a Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior até Jesus voltar. Então, quando a gente vê que o mundo está de mal a pior, nós que somos da igreja temos que ficar contentes, quer dizer que Jesus já está voltando, né? A gente já está voltando. E seja que a gente vai encontrar Jesus quando ele voltar, ou que a gente vai encontrar com ele, de qualquer forma a gente já sabe como que a gente vai chegar, né, no final, na reta final. Então, é muito assim, nos dá tranquilidade, né? Por isso que é maravilhoso quando a gente lê a Bíblia, né? Porque a gente vê, né, pessoas que a gente admira tanto, a gente vê erros, né, tão crassos, tão absurdos, que muitas vezes a gente fala, nossa, eu nunca cometeria isso. Assim, e muitas vezes a gente fica com vergonha dos nossos pecados, que às vezes você fala, não, eu nunca cheguei a matar uma pessoa assim, eu nunca cheguei a causar um mal. Quantas mil pessoas morreram por causa desse erro de Davi, né? É uma coisa muito séria. E mesmo assim, ele é um dos personagens mais elogiados, né? Até hoje, né? A gente fala do rei Davi. Então, nos dá uma alegria, né? Um alento de saber que realmente o Senhor nos ama, realmente o Senhor é misericordioso, né? A gente pode confiar, a gente pode saber que do mesmo e não somente que Deus é misericordioso, mas no outro lado da moeda, se você até aqui está andando com o Senhor, está firme, está há anos lendo a palavra, tem encontros com o Senhor maravilhosos, não quer dizer que pronto, chega, não precisa de mais nada, né? Não, já aí tem que temer. Depende do que lado que você está, né? Se você está do lado em pecado, você pode ter tranquilidade na misericórdia, no amor do Senhor, mas se você já está no lado onde você já está vivendo em santidade, não pode ter a complacência de falar, não preciso de mais nada, porque eu já cheguei, eu já passei por etapas, né? Eu já estou no topo. Não existe topo. Não existe isso. Existe só relacionamento, né? Você vê que Davi, quando era pequeno, ele fazia todas as coisas certas, foram crescendo, foi andando, quando chegou lá, sendo rei de tudo, chegou
completo na promessa do Senhor, no momento dele realmente assim, né, viver tudo aquilo maravilhoso que Deus tinha colocado na mão dele, você vê. Ele deixou passar e começou a viver consequências ruins do pecado. Então, a gente não precisa temer o Senhor se nós estamos em pecado, ou se estamos com algum tipo de medo. Às vezes a gente tem coisa no coração que não é nem pecado, mas o inimigo fica falando que é pecado e a gente não está em pecado e está fugindo do Senhor sem saber que não existia nada de errado, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre em relacionamento com o Senhor, porque quando a gente está, o Senhor fala, né? E o Senhor, né, você vê, falou com Davi até mesmo ele, né, cometendo tudo isso, ele vai, e se a gente não escuta a palavra do Senhor, o Senhor vai levantar profeta para falar conosco, mas o ideal é a gente ter um relacionamento direto com ele, né? Então é isso, pessoal, não quero ultrapassar, já chegou, já são 9h33, eu não sei se a pastora está aí, que eu queria pedir para algum irmão. Oi, Fabi, é a Dai, tudo bem? Uma bênção sua aula. É você que vai encerrar com a nossa oração? Sim, eu posso orar para fechar. Obrigada. Deixa eu só ir aqui para outro cômodo, peraí. Senhor amado, papai, meu rei, obrigada, Jesus, por essa palavra, pai, essa aula, Senhor, esse ensinamento tão tremendo, pai. Senhor, que o Senhor venha nos dar coração contridos, pai, coração, Senhor, que se derrama, pai, diante de ti, pai. Nós não somos nada, Senhor, mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, o Senhor é tão bom, tão fiel, pai. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, pai. Nós sempre temos uma segunda chance com o Senhor, paizinho. Pai, examina, Senhor, o som do nosso coração, mostra tudo aquilo, Pai, que precisa ser consertado, Pai. Nos leva, Senhor, a um lugar de arrependimento verdadeiro, Senhor, onde a gente possa, Senhor, nos entregar completamente, Senhor, nos render, Pai, completamente, meu Rei, aos seus pés, Pai. Nós sabemos, meu Rei, que Davi, Pai, assim como a Fabi ensinou os pecados dele, Pai, muito piores, talvez, Pai, do que aquilo que nós cometemos ou já cometemos em nossas vidas, Pai, mas ele sempre se voltava a Ti, Pai, ele sempre se voltava a Ti, Pai, ele era completamente apaixonado pela Tua presença, meu Rei. Paizinho, nos ensina, Senhor, a caminhar na Tua palavra, Pai, nos ensina, Senhor, a caminhar nos Seus caminhos, Jesus. Meu Rei, que o Senhor venha nos guardar, Pai, da cilada, Senhor, do diabo, Pai, que o Senhor venha nos guardar de todo engano, Pai. Declaro, Senhor, como está na Tua palavra, que sobre nós não vale encantamento, Senhor. Pai, que os nossos olhos possam estar completamente firmados em Ti, meu Rei. Senhor, nos guia, Pai, nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Que o Senhor venha nos levar, Senhor, a ter momentos tão especiais contigo, Pai. Que nós possamos também, Senhor, ter disciplina em Ti, Pai. Senhor, para que cada dia a gente venha te buscar mais e mais, Senhor. E o nosso vaso, Senhor, possa ser cheio, Pai, de óleo, Senhor. Cheio, Senhor, teu aroma, Pai, cheio, Senhor, da tua presença, meu Rei. Senhor, nos ensina mais e mais, Senhor, da tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida da Fabi. Abençoa, Senhor, a vida dela. Abençoa, Senhor, a família dela, Pai. Esteja guardando, Senhor. Cerca ela, Pai, com seus anjos, Senhor. Pai, cerca ela, Senhor, com muralhas de fogo, Pai, como está escrito, Senhor, no livro de Ezequiel. Que mal algum, Senhor, alcance a tua filha, Senhor, e os familiares dela, Pai. Pai, nós pedimos as tuas bênçãos, o teu cuidado, a tua graça, a tua proteção, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que está aqui, Pai. Eu peço, Senhor, que a sua paz, que excede todo entendimento, possa inundar os corações. Meu Rei, continua a falar, Senhor, ao longo dessa noite, Pai, essa semana, Pai. Senhor, continua a ministrar, que a sua palavra, Senhor, venha alcançar a terra fértil, Senhor, e venha produzir bons frutos, Pai, para a tua honra e para a tua glória, meu Rei. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai, nosso resgatador. Em nome de Jesus, amém.